para que o Senhor nos conduza, Deus, com vontade nesta noite, para transmitir não que eu queira transmitir, mas transmitir, Senhor, tudo que vem de Ti, da Tua igreja. Não seja algo meu, mas sim algo de Ti para a Tua igreja nesta noite, Senhor. Repreenda toda a dificuldade, todo obstáculo, toda a barreira, e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está conosco no jovem, nos visitando. Deus abençoe. E nosso irmão Marcos, a Clara. Deus abençoe vocês. A igreja recebe nossos irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sinta-se. Nós cremos que logo já estamos em uma outra fase. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele ainda continua com o controle de todas as coisas. Queridos, o Salmo de número 91 é um salmo que a gente nem prega ele. A gente já tem ele na estante, já tem ele na parede, já tem ele na carteira, já tem ele no carro, a Bíblia já fica aberta no carro do Salmo 91. E quando tem qualquer problema, as pessoas dizem, já orou o Salmo 91. A ideia que as pessoas passam é que o Salmo 91 é mais poderoso do que toda a Bíblia. Essa lógica parece, mas toda a palavra de Deus, ela é poderosa. Toda um nem se identifica. Percebe alguns salmos, ele percebe alguns salmos de Davi, os filhos de Corá, alguns salmos de Salomão. Ele acredita que alguns salmos escritos por Moisés, Natan, mas esse salmo o autor nem se identifica. Esse salmo não sabemos quem é realmente o autor desse salmo, mas tem uma forma de cântico que nos traz onipotente, descansará. É esconderijo. Aqui nos originais é cobrir. É alguém que estava coberto. E quando alguém está coberto, está protegido, está guardado. Os originais mostra isso, aquele que habita está debaixo de uma cobertura, está debaixo de uma proteção. Aqui é a proteção de Deus. Está guardado. Glória a Deus. Jesus. Está escondido em Deus. E diz a sombra do onipotente. Ela descansa na ideia de sombra. A gente sabe que na sombra a gente se sente com alívio. Uma coisa boa, quando você vem fatigante, que para debaixo de uma sombra, você até dorme. Se demorar, que é uma coisa que está protegido, está guardado em Deus, está escondido em Deus. Ele diz: direi do Senhor, e é o meu Deus, é o meu refúgio, e nele confiarei. Ele diz: porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. O laço do passarinho, os originais também nos mostram que era armadilhas. E aqueles que capturavam as aves, ele preparava essas armadilhas. E nos tempos antigos, o passarinheiro, como descreve os Salmos, eles, antes de colocar as suas armadilhas, ele estudaria os pássaros. Ele observava os locais que os pássaros estavam
observava que tipo de comida o pássaro gostava, e para ele vir preparar certeza, esse passarinho aqui é um tipo de Satanás. E ele está sempre com laços preparados. Aí a armadilha era feita com crina de cavalo, com espelho bem fininho, que se torna quase invisível, você não vê. O pássaro só conseguia enxergar a comida, já ia cego para pegar, e o laço já estrangulava, já pegava ele facilmente, prendendo. Os pássaros que eram mais robustos para ser sacrificado. Era esse tipo de pássaro que o passarinheiro estava à busca, estava sempre a ver localizado para preparar a armadilha. E a gente sabe que Satanás, ele estuda a nossa vida, ele estuda os nossos passos, ele sabe o que eu gosto e o que você gosta, ele sabe o seu ponto fraco, ele estrategicamente ele sabe de tudo. E quando ele arma o laço, ele não arma o laço para perder. Ele arma alguém cai na armadilha. Mas ele percebe que o salmista diz que Deus tem o livramento. Glória a Deus. Deus tem o livramento. Essas armadilhas, elas eram postas para capturar esses pássaros que cantam. Chama atenção. O canto do pássaro chama atenção. Tem quando a gente passa, o pássaro está cantando, é bonito, mas é bom quando ele está solto, ele está à vontade. E a gente percebe que o inimigo nos aprisionar. O diabo está sempre querendo nos colocar em quarentena. Não é essa que a gente está vivendo. Está sempre querendo nos aprisionar. O diabo está sempre querendo nos tirar de circulação. Está sempre tentando inibir o projeto de Deus da nossa vida. Mas a gente percebe que em meio a tudo isto, Deus tem o livramento. Ele te livrará. Ele, Deus, glória a Deus, do laço do passarinho, da peste perniciosa. Glória a Deus. Aleluia. Esses pássaros, eles eram capturados desta forma. Eles não viam perigo. E laço também, além deles, nos tempos antigos, eles usavam a crina do cavalo, do cabelo, que ele é resistente a alguns tipos de pássaro, e pega, estrangula mais rápido, mata com uma rapidez, pois ele corta. E nos nossos dias o pessoal usa também a linha de anzol, uma transparente, que não se percebe. São estratégias para que ele não deixe. E o ponto certo é descer a cabeça e pegar pela cabeça, que é fatal. Glória a Deus. Aí o inimigo, o nosso inimigo, ele é tão sagaz que ele sabe. Ele conhece. Ele sabe como vai. Ele sabe o momento que vai. Ele sabe como preparar as coisas. Sabe como preparar o prato. Ele colocar com as pessoas que você gosta de estar. E ali o passo está pronto, mas não percebemos o perigo. Não percebemos que a armadilha está ali. Mas Deus é fiel, meus irmãos. Aleluia. Deus é fiel. E continua fiel para guardar o seu povo. Glória a Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Glória a Jesus. Guardará. Aleluia. Esse pássaro que canta e querido, eles
aprisionava, colocava em gaiola. Na gaiola ele está agora sob o controle do passarinheiro. O diabo quer ter o controle da nossa vida, mas Deus não permitirá. A Bíblia diz que Glória a Deus. Maligno não toca. O inimigo quer ter o controle de nossas vidas em suas mãos, mas a nossa vida, ela já tem um dono. Você tem um selo. Glória a Deus já Deus. selou. Você tem um selo. Você tem uma Glória a marca. Jesus. O selo é uma marca. Você tem a marca de Glória a Deus Deus. na sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. E eles passarinheiros, circulação que canta, aprisionaram um pássaro. Sabe que quando você pega um pássaro que aprisiona ele, algumas vezes ele não sobrevive. Alguns ficam aí percebe que ele fica tão desgostoso de estar preso, que ele morre, não come, não bebe água. É assim que quem já criou passarinho sabe. Ele morre. Ele não tem mais prazer em viver, está preso. Ele não come, não bebe. E a morte é certeira. E esse é o desejo de Satanás. O desejo de Satanás é de destruir, é de matar, mas o livramento de Deus é garantido para a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomemos cuidado. Estejamos vigilantes. Podemos perder a vigilância. Precisamos estar vigilantes. Aí outro tipo de pássaro é aquele pássaro bonito, as cores fortes. Os pássaros que é bonito, se ele pudesse pegava ele, mantinha ele em casa preso. Pois é bonito, chamava atenção e era fácil para negociar. E eles já estudavam esses pássaros que era para tirá-los de circulação. Eles aprisionariam também esse tipo de pássaro que se destaca, é visto. Glória a Deus. E o diabo, ele quer logo dizimar, tirar de circulação. E Deus tem um livramento. A palavra é livramento. Deus tem um livramento. Glória a Jesus. Glória a Deus. É outra árvore, era a árvore que tem carne, mais robusta, que era para ser sacrificada. E a primeira armadilha era o laço, tem que ficar atento contra o laço. A segunda era a arapuca, que desarmou, você está preso. Não tem saída, ele vai pegar de qualquer forma. Às vezes tem arapuca, não pega só um passarinho, pega 2, 3. Eu já vi arapuca. Passarinho vai tão cego para poder comer, que às vezes pega 2, 3 de uma vez. Isso aqui é um alerta de Deus. Os perigos, eles nos rodeiam. Os perigos, eles estão perto, não tão longe. Os perigos estão perto de nós. Precisamos estar com nossos olhos atentos. Glória a Deus. Aí o Salmo de número 24 diz que a nossa alma escapou como do laço do passarinheiro. Mesmo assim, quando uma ave dessa escapava, elas morriam, porque o impacto do laço era muito grande. Já tinham atingido, mesmo ela escapando, se sentindo livre, mas mais tarde ela não resistiria, pois se tornou alvo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Fiquemos atentos. Ficamos atentos. Glória a Deus. Aí o laço passarinheiro, esses tipos de pássaro, essas 3 armadilhas, o laço, a arapuca, o açapão. Para se pegar um pássaro, utilizava do canto de outro.
entendendo? Às vezes tem algumas pessoas que levam o outro para armadilha. Eles têm um amigo que nos leva para a armadilha, mas é crente, eu ando junto com ele. Crente é todo aquele que crê. Mas os cristãos é diferente, que são seguidores de Cristo. Glória a Deus. Tem amigos que nos empurram para o precipício. Ainda vai colocar o pezinho que é para nos jogar lá embaixo. Ele quer lhe atrair de alguma forma. Quer lhe tirar de circulação de alguma forma. Mas Deus está descendo com livramento hoje. Glória a Jesus. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que nos atraem. A armadilha, ela está preparada. E tem pessoas, às vezes, a gente vai inocentemente. E quando você percebe, já está já aprisionado. Glória a Deus. Mas fique atento. Abre os olhos. Ficar vigilante com a amizade. Ficar vigilante com o que você fala. Ficar vigilante com o que você ouve. Ficar vigilante com o que você está opinando. Fica atento. O diabo quer lhe laçar. Mas Deus hoje está dando livramento. Glória a Jesus. Deus hoje está decretando livramento. Aleluia. Livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa. Peste é todo o surto viral que a gente está vivendo agora, epidêmico, que gera mortandade. Isso é uma peste. E uma peste perniciosa é essa que age se alastrando de uma forma muito grande. A gente está vivendo esse momento. E muitas pessoas já foram dizimadas, mortes. A gente está atravessando este momento da peste perniciosa. A Bíblia nos mostra alguns relatos. Percebe que no registro histórico houve períodos assim, houve esses surtos virais que matou. Diz a Bíblia que quando Jesus visitou a casa de Simão Pedro, havia acontecido um surto viral ali que havia vitimado. A história diz que havia vitimado muitas pessoas, desceram à sepultura, muitas pessoas morreram, mas a sogra de Pedro teve o livramento de Deus. Jesus foi na casa dela. Glória, Jesus quer entrar na tua casa nesta noite, a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Alguém chamou ele para ir lá na casa dela, a febre estava assolando a mulher. Já nem levantar mais, não certamente. As pessoas estavam acreditando, vai ser mais um, mas vai ser não. Tem livramento de Deus para a tua casa, tem livramento de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus tem livramento, Deus tem livramento, nenhum mal te sucederá. Em praga alguma, passarinheiro da peste perniciosa, e a gente fala de cuidados aqui. A gente vê quando uma galinha protege os pintos, um pássaro protege os filhos ou protege os ovos. Se ela estiver chocando, nenhum inseto, nenhum bicho terá acesso àqueles ovos, porque eles estão protegidos, guardados, e eles não vão ter acesso. Se tiver acesso, vai ter que mexer primeiro com ela. Entendeu? Se alguém quiser mexer com você, vai ter que mexer primeiro com ela. Vai ter que mexer primeiro com Deus. Quem mexe com Deus pode preparar o caixão que morre.
Glória a Deus. Mexe com Deus, morre. E a gente sabe, nenhum tipo de bicho terá acesso enquanto uma galinha estiver chocando seus ovos ou com seus pintinhos. Ela protege contra o frio, pois ele ainda não tem pena o suficiente para ter uma lã, não tem pena o suficiente para manter a temperatura. Aí ele corre para debaixo das asas da galinha para poder, além de ele estar aquecido, ele está protegido. Eu quero lhe convidar hoje para você entrar debaixo dessas asas de Deus, para você estar protegido debaixo das mãos potentes de Deus. Mergulha sem medo, mergulha sem temor, sem reserva, e pode descansar que você estará protegido em Deus, estará guardado em Deus. E nenhum mal vai chegar à tua vida, nenhum inseto vai chegar à tua vida, nenhuma ação de demônio vai te atingir, porque você está guardado, protegido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Debaixo das suas asas estarás segura a sua verdade. Ela é escudo do alqueiro. Isso. Não temerás o espanto noturno, e nem a seta que voe de dia. Glória a Deus. Aleluia. Tu sabe que muita coisa acontece durante a noite. Até mesmo as táticas de guerra, uma das estratégias para se vencer na batalha era à noite, estudar o inimigo, para como ter acesso a ele à noite. À noite a gente dorme, mas Deus nos guarda. Glória a Deus. Glória a Deus. À noite a gente dorme, a gente relaxa mesmo. A gente confia que as portas estão fechadas, o cadeado está trancado, mas a segurança está em Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a cidade, vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Durante a noite acontece, os inimigos eles estudam como ele vai se chegar para poder nos alvejar. Durante a noite acontece muitas ações do inimigo, mas tem livramento de Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não tenha medo. Glória a Deus. Não temerás ao espanto noturno, nem a seta que voa de dia, as lanças que eram lançadas sobre os seus oponentes, e alvejava quem estivesse à frente. Mas o salmista disse: não temerás o espanto noturno. Glória a Jesus. E nem a peste de novo, que assola na escuridão. Glória a Deus. Nem a mortandade que assola ao meio-dia. 7.000, diga comigo assim, 1.000. Vocês não estão crendo, não. 1.000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido. Você não vai ser atingido. Oh, glória. Vai passar por todas essas etapas, mas não vai ser atingido. Vai passar pelo laço, não vai cair nele. Glória a Deus. Vai passar pela sanga, perte, mas não vai ser atingido. Porque o Deus Todo-Poderoso esta noite está com as mãos direcionadas sobre a tua vida, te guardando. Oh, Deus está livrando você. Deus está livrando a sua casa. Aleluia. Deus está livrando os teus
noite. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Nós estamos estudando isso aqui. Achei muito interessante isso aqui. Às vezes a gente cita muito. A gente perde muito. A gente faz a gente não vê isso aqui. A gente não vê as lições que estão no texto. Deus quer sempre nos mostrar algo. Sempre nos mostrando que o perigo está perto. Ele nos rodeia, está constantemente. Aleluia. Glória a Deus. Está constantemente perto de nós, mas graças a Deus, Deus o livrou. Salmo 24, verso 7 diz: a nossa alma escapou como pássaro do laço do passarinho. Glória a Deus. E está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. O Salmo 121, verso 13 diz: Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquelejará. Esse não tosquelejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Não é Bolsonaro. O Senhor é quem te guarda. Glória a Jesus. Não é assim, né? É o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Ele diz mais: o sol não te molestará de dia. Isso aconteceu com Israel. De noite, o Senhor de novo te guardará de todo mal. A palavra todo mal. Glória a Jesus. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Mas o verso 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada, guardará a tua saída, agora para sempre. Coloca a mão no coração. O Senhor te guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, agora e para sempre. Deus é conosco. Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não se preocupe. Não se preocupe, você está guardado em Deus. Aleluia. Há uma promessa de livramento de Deus. Para a gente encerrar, vou voltar para o verso 1 do Salmo. Nós falamos que o texto original significa aquele que habita, ele está debaixo de uma cobertura. Ele está coberto, ele está guardado, ele está protegido. Louvado seja Deus. Você vai sair daqui de baixo, guardado, protegido, com certeza de que Deus, a sombra do Onipotente, você vai descansar em paz. Porque nenhum mal vai atingir a tua vida sem que você permita que. Oh, glória. Mas pastor, fizeram uma macumba, deixa a macumba lá, meu irmão. Ele está debaixo dessa cobertura de Deus. Glória a Jesus. Está debaixo dessa proteção de Deus. Vai em paz. Vai em paz. Você está guardado. E a palavra de Deus. Você está guardado. Você está debaixo dessa proteção. Está debaixo dessa proteção de Deus. Nesta noite, você e a sua casa. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O verso 8 aqui: somente com teus olhos verás a recompensa de Jesus. E
do Altíssimo a tua habitação, e repete de novo, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Glória a Deus. Porque ele dará ordem a quem? A Bolsonaro? A CNE? Dá ordem aos seus anjos. Glória a te Jesus. guardar em todos os teus caminhos. Aonde você estiver, tem um anjo de Deus, ordenado por Deus, que é para te guardar. A esse daí você não vai tocar, não. Oh, Deus dá ordem a um anjo. Você está lá no seu trabalho, tem um anjo ordenado por Deus, que é para guardar a tua vida, é para lhe proteger, é para lhe livrar de todo o mal que está projetado. Deus já deu a ordem ao anjo, que é para guardar você. Se você está em casa, tem um anjo lá na tua porta, guardando a tua casa. Se está na rua, tem um anjo que está lhe guardando a rua. Se está no trabalho, tem um anjo ordenado por Deus para te guardar. O escritor Hebreus diz que os anjos que são ministradores daqueles que hão de herdar a vida eterna, está a serviço. Deus manda e ele obedece. Glória a Deus. A ordem, ela vem de Deus. Glória a Jesus. Oh, não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo. Aleluia. O diabo é feio, faz cara feio. Mas não tenha medo, não. O Senhor está te guardando no seu trabalho. Você não vai perder o seu trabalho. Deus está lhe livrando ao sair e ao retornar da sua casa. Ele diz mais, se a gente encerrar, e ele te sustentará nas suas mãos. E eles, a palavra é eles, te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropeces com o teu pé, desapercebido, em pedra e venha cair. Ele vai estar lá me sustentando. Glória a Deus. Vai estar me sustentando, é a ordem de Deus. Aí você vai estar ousado, pisarás o leão e a aspa, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou. Também eu livrado-ei, poro-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhes responderei. Com ele na angústia, e de novo, livrá-lo-ei, e eu glorificarei. Tem outra promessa. E dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo, eu vou acrescentar os teus anos de vida. Vai ter longevidade de vida. Teus anos de vida será acrescentado com paz. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. É a palavra de Deus para o nosso coração. Estejamos orando uns pelos outros, pois precisamos estar fazendo isto sempre, orando uns pelos outros, para que o Senhor permaneça nos sustentando e nos fortalecendo, para que continuemos essa jornada servindo a Deus. Não se envolva com o pecado. A gente está tempo de cultos assim, com poucas pessoas, a gente deveria estar mais. Não vem mais. Não se envolva com nada que venha me tirar você da presença de Deus. Mantenha sua vigilância. Fuja de toda aparência do mal. E guarda essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Suba em pé. Eu vou pedir aos irmãos, quinta-feira, se vocês puderem, a gente não está fazendo, não tem que fazer com o departamento, mas a gente fez a questão de missão e aquelas ofertas, eu fazendo um trabalho na criança, não tinha enviou aquelas ofertas para ela, e agora nesses dias aí a coisa está feia para
os irmãos. Os irmãos, se puderem trazer uma oferta, a gente destinar para uma parte, coloca essa oferta no cenário, para a gente depositando